Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 251 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Estamos no capítulo onde o autor analisa as obras de Santo Agostinho do ponto de vista da luta que ele empreendeu contra os erros dos hereges da época dele, né? E aqui ele vai falar do mal, né? Como Santo Agostinho resolveu o problema dos maniqueus, né? A respeito do mal no mundo. A liberdade e a existência do mal. A mutabilidade das coisas constitui um eixo da doutrina agostiniana. Serve como ponto de partida para demonstrar a existência de Deus, revela a criaturalidade das coisas, explica a origem do mal. Mas o mal é um problema muito complexo e muito perturbador para que o bispo de Hipona pudesse contentar-se com esta explicação geral, especialmente quando se refere ao homem. No homem, de fato, há dois males. Aquele que contra a sua vontade sofre dor, morte e desordem das paixões, e aquele que voluntariamente comete o pecado. Os maniqueus explicavam um e outro com seu dualismo, o qual, aplicado ao homem, vinha a ser a teoria das duas almas. Agostinho, ao contrário, explica esses males através da liberdade, de cujo abuso tem origem. Intui essa explicação em Milão, antes do batismo, escutando Ambrósio, e depois ilustrou-a e defendeu-a por toda a vida. Experimentou em si mesmo, de maneira dramática, a luta entre as duas vontades, uma que permanecia escravizada aos velhos costumes, a outra que hesitava em desprender-se deles para aderir aos novos ideais. Mas compreendeu que a alma e a vontade eram uma só, que era o mesmo eu a querer e a não querer. Abre aspas. Era eu quem queria, era eu que não queria, eu era. Não queria, aqui está entre aspas, né? Tá certo? Não queria plenamente, nem plenamente não queria. Disso nascia a minha luta comigo mesmo, a divisão de mim mesmo, divisão que, se acontecia contra minha vontade, não demonstrava, porém, a existência de uma alma estranha, mas o castigo da minha. Fecha aspas. A mesma linguagem usa falando ao povo, numa homilia, né? Abre aspas. Muitos confessam sua injustiça, mas contra o próprio Senhor Deus. Quando se encontram imersos nos pecados, dizem: Deus o quis. Talvez direis: ninguém se expressa assim. Quem jamais poderá dizer Deus o quis? Mas muitos o dizem. Mesmo aqueles que não o dizem, que outra coisa afirmam quando dizem: quem me fez isso foi o destino, foram as estrelas. O discurso a ser feito é outro. Deus me criou com o livre-arbítrio. Se pequei, eu pequei. Eu, não o destino, não a sorte, não o diabo, porque nem esse me obrigou. Ele tentou persuadir-me,
e eu consenti. Fecha aspas aqui para Santo Agostinho. O mal do pecado não está então nas coisas que são boas, mas no abuso da liberdade, a qual, servindo-se mal das coisas boas, cria a falta de retidão, a desordem moral. Abre aspas, é um grande erro, uma grande loucura, transferir para as próprias coisas das quais os homens servem-se mal, o mal de quem se serve mal delas. Fecha aspas. É curioso aqui ver Santo Agostinho falar disso, né? E pensar que um agostiniano enlouquecido no século XVI vai se insurgir contra o livre-arbítrio, né? Como Lutero se insurgiu contra o livre-arbítrio. Né? Escreveu até um livro chamado Servo-Arbítrio, né? Para negar exatamente a doutrina agostiniana do livre-arbítrio. Né? Abre aspas aqui para o nosso santo. De fato, quando se erra, o mal não está no objeto, mas no modo de agir, porque não existe natureza má. Assim, a avareza não é um vício do ouro, mas do homem que ama o ouro desordenadamente e abandona a justiça que se deve antepor, sem nenhuma comparação, ao ouro. A luxúria não é um vício dos corpos, dotados de graça e beleza, mas da alma que ama desordenadamente os prazeres corporais e descuida da temperança com a qual nos unimos às coisas espirituais mais belas e incorruptivelmente mais suaves. A vanglória não é um vício do louvor humano, mas da alma que aspira desordenadamente ao louvor dos homens, descuidando do testemunho da consciência. Nem mesmo a soberba é um vício de quem dá o poder ou do poder mesmo, mas da alma que ama desordenadamente seu poder, desprezando a autoridade mais poderosa e mais justa. Por isso, quem ama desordenadamente um bem de qualquer natureza, ainda que o obtenha, torna-se mal possuindo um bem e miserável, perdendo um melhor. Fecha aspas. Para esse trecho do Civitas Dei, né? Agora um outro trecho. Abre aspas. Ninguém, portanto, busque a causa eficiente da má vontade. Essa causa não é eficiente, mas deficiente. A vontade má não é uma eficiência, mas uma deficiência. Fecha aspas. Essa defesa da bondade essencial das coisas e a atribuição constante do mal moral à deficiência da vontade humana, que é livre, mas imperfeita, distingue o pensamento agostiniano em polêmica com os maniqueus. Percebe-se os dois temas também, e talvez mais ainda, quando a discussão desloca-se do mal que o homem realiza ao mal que não realiza, mas padece. Para esse mal, que investe contra o homem e dilacera-o todo, alma e corpo, a aguda sensibilidade de Agostinho teve sempre uma particular atenção e um olhar investigador. Assim que chegou à adolescência, sentiu o problema e, aos 19 anos, foi buscar a solução junto aos maniqueus. Passada a crise maniqueia, o problema reapresentou-se-lhe dramaticamente. Ouvia Ambrósio dizer que a causa do mal que fazemos é a livre determinação da vontade, e que a causa do mal que sofremos é a retidão dos juízos divinos, mas tinha dificuldade em entender, sobretudo,
A segunda parte. Abre aspas. Em cada ato de consentimento ou de refutação, eu estava seguro de ser eu, não um outro, que consentia e refutava. E aqui estava a causa de meu pecado. Eu o via cada vez melhor. Fecha aspas. Mas para outra espécie de mal, para o mal que sofria, particularmente por causa da luta entre a carne e o espírito, perguntava-se, abre aspas, quem me criou? O meu Deus, certo? Meu Deus, que não é somente bom, mas a bondade em pessoa. De quem me vem, pois, o consentimento que dou ao mal e a rejeição que eu ponho ao bem? Acontece assim para fazer-me pagar justos castigos? Mas quem plantou e enxertou em mim esta raiz de infelicidade, se sou integralmente obra de meu dulcíssimo Deus? Fecha aspas. Essas interrogações não tardaram em ter uma resposta. Não tardou em convencer-se de que a doutrina católica do pecado original, que põe na livre vontade do primeiro homem e na retidão dos juízos de Deus a causa da entrada no mundo dos males que sofremos. É a melhor, aliás, a única explicação desses mesmos males. A partir de então, o recurso ao primeiro abuso da liberdade tornou-se motivo dominante da controvérsia maniqueia, antes mesmo que da pelagiana. Já na disputa com Fortunato, que é dos primeiros anos do sacerdócio, perguntava com insistência, sem jamais obter uma resposta, por que Deus, a quem nada pode prejudicar, pôs a alma em condições de sofrer, contra seu querer, tantos males. Ao adversário, que ao invés de responder, interrogava, responde, abre aspas, uma vez que, ao invés de responder às minhas perguntas, queres interrogar-me? Respondo-te, para que tu não esqueças que não respondeste a quanto te perguntei. Porque a alma está rodeada neste mundo de tantas misérias, não só agora, mas desde antes, não sei quantas vezes já o disse. A alma pecou e por isso tornou-se miserável. Tendo recebido o livre-arbítrio, serviu-se dele como queria. Caiu, foi afastada da felicidade, encontrou-se imersa na miséria. Fecha aspas. Para confirmar isso, cita a carta aos Romanos 5:19. Abre aspas. Uma vez que, por desobediência de um só homem, todos são constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos serão constituídos justos. Fecha aspas. E a primeira carta aos Coríntios 15:21. Abre aspas. Uma vez que, por meio de um homem, veio ao mundo a morte, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Fecha aspas. Quando então, diante da insistência de suas perguntas, o adversário confessa não saber responder, Agostinho conclui. Abre aspas. Sabia que não tinhais nada a dizer. Também eu, quando era vosso sequaz, nunca encontrei o que responder a tal questão. Esse fato foi para mim um aviso divino para que abandonasse vosso erro e convertesse-me, ou melhor, para que retornasse à fé católica. Fecha aspas. Todo mal, portanto, ou é pecado, ou é pena do pecado. Isto é, ou é um ato livre da vontade defectível, ou é sua justa punição.
Essa é a tese de fundo da obra O Livre-Arbítrio, escrita precisamente para demonstrar que todos os dois males derivam da livre vontade, um como causa, o outro como condição. Contra os pelagianos, colocará repetidamente o argumento dos males do mundo como argumento a favor do pecado original, convencido de que só o pecado original explica tantos males e só a redenção de Cristo vence-os. Na última obra, enuncia este cortante princípio, expressão de um convencimento longamente amadurecido. Abre aspas. Sob a providência de Deus justo, ninguém pode ser miserável se não o tiver merecido. Fecha aspas. Então, que beleza, né? Que beleza que brilho, né? Essa ideia de Santo Agostinho tem, né, para nós, né? E que clareza intelectual, né? Que clareza filosófica, né? Ele expõe, né, para nós, né? Que jornada, né, intelectual teve Santo Agostinho de fazer, né, para sair da influência maniqueia, né, e perceber, né, toda essa questão do mal, né, que é a questão fundamental dos maniqueus, né? Não nos esqueçamos. Essa questão é a questão fundamental dos maniqueus. Os maniqueus criaram a doutrina deles para explicar o mal no mundo. Não é? E toda vez que essa heresia maniqueia reaparece no mundo, ela reaparece justamente porque o mundo esqueceu do que foi ensinado por Santo Agostinho. Né? Veja que essa doutrina de Santo Agostinho é a doutrina paulina. Né? Ele próprio admite, né, que é a doutrina paulina de São Paulo. Só que o maniqueísmo cresceu muito desde São Paulo. Ele já existia, né? A gnose já existia há muito tempo, né? Mas ele cresceu desde São Paulo muito. Portanto, a Santo Agostinho teve que trabalhar argumentos racionais em torno da doutrina paulina para convencer os seus contemporâneos, né? É assim com a igreja desde sempre, né? Os problemas são antigos, mas eles se revestem de roupa nova, e a igreja tem que, de novo, a cada época, renovar o seu raciocínio a respeito das coisas básicas da sua doutrina. Né? Santo Agostinho não mudou nada da doutrina paulina, né? Só que ele a explicou, a desenvolveu, ele fez com que a doutrina paulina fosse mais amplamente explicada por uma necessidade da época. Se não existissem os maniqueus, se Santo Agostinho não fosse um maniqueu, ele não teria a menor necessidade de explicar isso tudo que ele explicou. Então, toda vez, né, que nós nos defrontarmos com maniqueus, que hoje, enfim, o maniqueísmo é um caldo cultural de toda a nossa cultura, nós temos que reavivar essas questões, né? Reavivar toda esse raciocínio intelectual de Santo Agostinho, né? Porque veja que para o mal que o homem faz, né? Que é o pecado,
ele tem uma explicação muito coerente, né? Mas para o mal que o homem sofre, ele recorre à revelação. Ele recorre ao pecado original, que é uma explicação que é absolutamente intransponível. É uma explicação, é uma chave de entendimento do homem, como nenhuma outra chave de entendimento já apareceu no mundo, né? Mesmo intelectuais modernos, estou dizendo de hoje, vivos ainda, que tenha um mínimo de honestidade, vai perceber que o pecado original é uma chave de entendimento, né? Como, por exemplo, um intelectual, já falei dele aqui, acho que no nosso encontro passado, né? O David Berlinski. O David Berlinski é judeu, ateu, judeu secular, né? Não é ateu, mas é um judeu secular. Ele admite que o pecado original é uma chave de entendimento intransponível. Independente do que você acredita depois disso, o pecado original é uma chave de entendimento, né? Isso também foi usado amplamente por Chesterton, né? Nas suas polêmicas, nos seus livros, né? Essa é a explicação do mal que nós sofremos, né? Tá certo? Portanto, essa obra de Santo Agostinho, né? Eu imagino, por exemplo, né, que esse deva ser um tema, depois o Márcio vai me confirmar ou não, mas é um tema que deve estar presente, né, na catequese atual, né? Porque na catequese para, digamos assim, adulto, né? Não criança, mas adulto, né? Porque a cultura moderna, como eu disse, ela renova esse problema. Ela está sempre renovando esse argumento contra a nossa religião. Se o seu Deus é tão bom, por que existe mal no mundo, né? Por que existem catástrofes no mundo? Esse argumento a gente ouve da boca de todo mundo hoje. De todo mundo. Inclusive não só dos intelectuais, mas de dos nossos familiares, dos nossos, enfim, amigos. A cultura em geral, ela está sempre nos colocando esse problema, né? Se você acha que o seu Deus é tão bom, por que existe mal no mundo? E nós temos que encontrar uma forma atual de explicar isso, né? Nós temos que atualizar, né? Se é possível, né? Atualizar, ou pelo menos esmiuçar a doutrina da igreja, a doutrina paulina, agostiniana, né? A respeito disso, né? Vocês vejam que no século XVI, 1200 anos depois de Santo Agostinho, um agostiniano renova todas essas baboseiras maniqueias, não é? E assim é o mundo, né? Renovando as baboseiras, né? Mas vamos continuar aqui. As maravilhas do homem, do mundo e do homem. É o item aqui, o último item do capítulo. Mas, se o recurso a esse argumento leva-o a pintar com cores fortes os males deste mundo, especialmente os males que atormentam as crianças, não o leva nunca a esquecer a bondade das coisas e a preciosidade dos dons naturais que Deus continua a dispensar aos homens pecadores. Resumamos uma longa e forte página da cidade de Deus, que se deve colocar entre as mais belas desta obra imortal. Uma página de contemplação poética e mística sobre as maravilhas do homem
e do universo. Agostinho descreve aí a força da fecundidade humana, a harmonia e a beleza do corpo, as capacidades inexauríveis da mente, a possibilidade inata de subir até a virtude, as descobertas da inteligência, o progresso das habilidades, das ciências, das artes. Tudo isso como prelúdio ao discurso sobre a felicidade celestial e como demonstração que Deus castiga, sim, com a justiça, mas também governa com infinita bondade as coisas que criou. Começa, portanto, com as maravilhas da geração e da formação do corpo humano. Deus deu ao homem o poder de propagar-se, conserva-o e intervém com sua ação permanente, a fim de que, abre aspas, os sêmens desenvolvam-se e desses, com secretos e invisíveis esconderijos, nasçam belas formas corpóreas, cheias de beleza a nossos olhos. Fecha aspas. Abre aspas de novo, outro trecho. Essa obra de Deus é tão grande e maravilhosa que, considerando-a bem, não só o homem, o mais nobre e o mais belo de todos os animais da terra, mas também o menor inseto suscita o estupor do espírito e move a louvar o Criador. Fecha aspas. As maravilhas, então, do corpo humano são insondáveis. Os órgãos dos sentidos, a disposição dos membros, o aspecto, a estrutura, a atitude e ainda a prodigiosa mobilidade da língua e das mãos, tão adequadas para falar e escrever e para produzir obras de arte e os mais variados ofícios. Outro motivo da maravilha, a proporção harmoniosa entre as diversas partes do corpo, pela qual não se saberia dizer se Deus, ao criar, tenha cuidado mais da utilidade ou da beleza. Proporção harmoniosa que existe não só nas partes exteriores, que os anatomistas estudam com tanta paixão. Abre aspas. Se conseguíssemos conhecer os números que dirigem essa harmonia, também as vísceras, que nada tem de aparente, apresentariam uma beleza racional tão sedutora que o espírito a julgaria preferível a todas as formas prazerosas dos olhos. Então, na época, Santo Agostinho não conhecia o interior do corpo humano, né? A sua espetacular harmonia, né? Fecha aspas. Não falta nem mesmo um aceno à beleza física do corpo, cuja contemplação hoje é perturbada pelas paixões desordenadas. Mas virá o tempo quando o corpo for revestido da glória, em que, abre aspas, desfrutaremos da beleza mútua sem nenhuma paixão. Fecha aspas. As maravilhas multiplicam-se quando se passa do corpo ao espírito. A inteligência, adormecida nas crianças, revelando-se e desenvolvendo-se com a idade, é capaz de ciência e de arte. A vontade é capaz de virtude. Abre aspas. Só a capacidade de adquirir tais bens é um bem tão grande, tão admirável, que é impossível falar e compreendê-la como merece. Fecha aspas. Além da arte de bem viver e de chegar à felicidade imortal, o espírito humano, aqui ainda entre aspas, o espírito humano não inventou uma infinidade de outras artes? Aonde não chega a habilidade humana na confecção das vestes e na construção dos edifícios? Quanto não progrediram na agricultura e na navegação? A quais progressos não foram levadas a escultura e a pintura? Fecha aspas. O discurso continua, além dessa passagem, enumerando com crescente admiração as descobertas do engenho humano no âmbito da ciência e da arte, sem deixar de mencionar
abre aspas, os venenos, as armas, as máquinas que inventou contra o próprio homem, fecha aspas, e a agudeza com a qual os filósofos e os heréticos defenderam seus erros. Abre aspas. Por último, quem poderá avaliar quanto os filósofos e os hereges fizeram brilhar suas grandes capacidades em defender erros e falsidades? Fecha aspas. Mas todas essas coisas, por mais esplêndidas que sejam, por mais admiráveis, não são senão consolações dos mortais. Nesse ponto, o autor da Cidade de Deus levanta as velas e fixa o olhar na imortalidade feliz prometida por Deus aos homens por meio de Cristo. É necessário dizer que o velho Agostinho, quando ditava essas páginas, tinha 72 ou 73 anos, estava bem longe do pessimismo maniqueu que ainda reprovavam e reprovavam nele. Ainda que a controvérsia pelagiana obrigasse-o a sublinhar a queda do homem e suas fatais consequências, conservou sempre aquele profundo otimismo que derivava da filosofia e da fé, quer dizer, da doutrina da criação e da redenção, dois eixos luminosos de seu sistema doutrinal. Alguém verá se esta página da Cidade de Deus não pode ser utilmente aproximada de algumas da Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo do Concílio Vaticano II, lá onde se fala da dignidade natural do homem e do valor das realidades terrestres. Basta-nos ter exposto o pensamento agostiniano. Então, aqui o Agostinho Trapé, né, sendo um homem da sua época, né, cita a Gaudium et Spes. Né? E aqui a gente vai poder claramente desconsiderar essa última observação dele pelo bem da nossa alma, né? Então, aqui nós terminamos o capítulo, né? Estamos aqui, acabamos de ler a página 259, né? E eu quero fazer uma observação aqui nessa parte da Cidade de Deus, que Agostinho então fala da grandeza do homem e do mundo, né? Eu conheço alguma coisa desse texto, porque Santo Agostinho fala aqui da ciência também da época, né? E especialmente ele fala do magnetismo como uma coisa extraordinária, né? Das atrações, né? Dos objetos magnéticos, né? E como eu dei aula de história da engenharia elétrica, eu cito numa das minhas aulas, né? Um trecho dessa parte aqui da Cidade de Deus, em que ele canta, né? Faz um cântico às maravilhas do mundo e do homem, né? Enfim, uma outra coisa que ele fala enquanto está falando do homem, né? Eu não sei se vocês observaram, mas todas as maravilhas que ele canta a respeito do homem hoje são coisas que são negadas praticamente pela ciência, né? Tá certo? A própria natural distinção entre homem e mulher, né, tá sendo negada, né? O que ele faz aqui é um cântico à natureza humana, né, cuja essência hoje está sendo negada, né? Hoje não existe mais natureza humana, né? O homem hoje tem uma ideia, uma esperança ou
uma quase que certeza, né, de que o homem não tem não tem uma natureza, que essa natureza pode ser mudada por processos científicos, né? Toda a questão da natureza humana é negada, por exemplo, hoje, pelo transhumanismo, né? Em que esses malucos, né, propõem que a interação entre o homem e a máquina, né, entre o homem e circuitos eletrônicos, entre o homem e o computador, nós vamos ser capazes, né, com essa interação, de transformar a natureza humana. Portanto, o homem hoje nega exatamente a natureza humana. Então, nós chegamos a um ponto realmente indescritível, né, de loucuras, né, modernas. Mas, enfim, esse foi o passo da história, né? Mas eu queria agora ver se coletar os comentários sobre essa nossa leitura, se eles existirem. Professor, Sim. essa maluquice, como disse o senhor, desse transhumanismo, né, essa coisa nojenta, se propõe, na verdade, a consertar, né, melhorar a obra de Deus, como se o que Deus tivesse feito não fosse perfeito. Isso. Né? Uhum. E aí, mais uma vez, nega o pecado original também, porque Deus nos fez perfeitos, né? O problema foi o próprio homem que escolheu o erro. Né? Isso. Então, então é tudo deturpado mesmo, né? Ao invés de... Na verdade, o que eles procuram hoje é aprimorar o homem. Quer dizer, o homem, de alguma forma, tem defeitos que eles acham que são aprimoráveis. Mas esses defeitos vêm do pecado original. Não é? A forma de nós aprimorarmos isso é a forma que a igreja nos ensinou. Né? Como esse pessoal já esqueceu que existe uma voz da verdade eterna aqui entre nós, eles procuraram ouvir outras vozes, né? Outras vozes, e procuraram crer em outros deuses, né? São idólatras, né? E claro que eles não terão sucesso, né? Eu sempre digo que esse pessoal do transhumanismo, né, que é uma doutrina que hoje é alimentada, né, inclusive pelas enfim, grandes corporações, tem muito dinheiro envolvido, né? O transhumanismo, ele traz consigo a ideia de inteligência artificial, né? Essas coisas todas que estão se desenvolvendo hoje debaixo do nosso nariz, né? Eles têm toda uma metafísica, né? De que... Porque, veja, isso no fundo é darwinismo, né? Porque o Darwin disse o seguinte: o Darwin, quando ele escreveu o livro Origem das Espécies, ele acabou com a noção de espécie. Por incrível que pareça, né? Porque como as espécies evoluem, não existe exatamente espécie. Porque existem só espécies enquanto você tira uma fotografia do momento, para Darwin, né? Você tirou uma fotografia, no momento existem essas espécies. Mas essas espécies só existem nesse momento, porque elas estão evoluindo.
Então não existe permanência na espécie, né? Os seres, os animais, eles só se podem divergir ou serem classificados como certas espécies se você tirar uma foto. Mas essas espécies, como elas se transformam no tempo, no tempo geral, não existe espécie, existe coisas em transição, né, de uma espécie para outra. Só que quando chega no ser humano, essa espécie humana, que sempre existiu e sempre existirá, os darwinistas, os mais extremistas, né, dizem o seguinte: não, o ser humano é uma espécie apenas também em transição. Nós estamos em transição. E os transhumanistas dizem o seguinte: nós vamos criar um processo de evolução através da tecnologia e nós vamos evoluir a espécie humana. Nós somos o fator de evolução da espécie humana. Os transhumanistas, eles raciocinam dessa forma, né? E aí, obviamente, veja como a fuga do pecado original leva o homem às maiores loucuras, né? As maiores loucuras. Porque nós sabemos que isso tudo é uma bobagem. Que o ser humano será um ser humano como sempre foi, para sempre. Esse pessoal não vai conseguir nada de concreto. Sim, eles vão conseguir, eles vão infligir na humanidade muitos sofrimentos. Como a gente está vendo, os sofrimentos dos transgêneros, né? Agora das crianças que estão tentando mudar de sexo. Crianças de 7, 9 anos estão passando pelo processo de transição, né? Eles vão conseguir infligir um sofrimento enorme na humanidade. Mas eles não vão conseguir nada com isso, porque não existe essa possibilidade de mudar a natureza das coisas, né? A natureza das espécies e, sobretudo, a natureza humana, né? Mas então, os objetivos deles não serão alcançados. O que vai acontecer é um enorme sofrimento humano. E sofrimento que aflige a todos os que negam as verdades da Igreja Católica, né? E nós, católicos, estamos menos preocupados com os sofrimentos aqui, enquanto nós vivemos, quanto nos preocupamos com os sofrimentos eternos, né? Porque esse desconhecimento das verdades católicas vai levar as pessoas ao inferno. É isso que vai acontecer, né? Ao sofrimento eterno. E isso é muito triste, né? Muito triste. Então, mais alguma observação? O senhor citou aí novamente o Lutero no início, depois do comentário da primeira parte que o senhor leu, e não é à toa que Lutero é um dos personagens, vamos dizer assim, daquele livro Modernos Degenerados do E. Michael Jones, como alguém que quis distorcer, criar conformar a verdade, vamos dizer assim, acho que é melhor dito assim, conformar a verdade para fazer caberem aí os seus a sua vontade, Isso, a sua vontade. Isso, exatamente, quer dizer, como ele não conseguia ser um homem virtuoso por suas próprias deficiências, né, ele resolveu falar que o homem não tinha livre-arbítrio. Então, ele não era virtuoso, não era por culpa dele, né? Mas por culpa de coisas que aconteciam no seu interior que ele não tinha a menor capacidade de lutar contra. Então, o homem que quer dar uma desculpa de sua falta de vontade, de sua falta de esforço para ser um homem virtuoso, ele cai certamente nessa do Lutero, né? O homem não tem...
livre-arbítrio, né? E hoje a gente vê esse comentário, Ana Paula, muito comum nas nossas relações, né? Ah, eu acredito no destino. O destino é que me fez assim. Ah, isso eu não consigo lutar. É uma coisa que está dentro de mim, né? Outra coisa é essa coisa assim do gene, que existe em mim um gene que me faz fazer certas coisas, né? Hoje a biologia entrou nessa onda também, né? Um gene da mentira que me faz mentir, um gene da não sei o que me faz fazer isso. Então, são todas fugas, né, da nossa responsabilidade para com a nossa salvação, para com Deus, para com o nosso Criador e para com o nosso Redentor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma ampla um amplo menu hoje moderno de desculpas porque nós não conseguimos ser virtuosos, né? Até a desculpa biológica agora já existe, né? Nós temos um gene que faz com que a gente faça certas coisas e não outras, né? E esse gene, como é parte da nossa genética, quem somos nós para lutar contra isso, né? Até isso tem hoje. É uma coisa extraordinária, né? Como o homem em fuga encontra desculpas, né? Mas é o Lutero revivido, né? A grande inconformidade do Lutero com suas próprias deficiências, né? Professor, Sim, Márcio. o senhor pronunciou meu nome e apareci. Eu achei que você tinha direito à resposta. Bom, a catequese, mesmo se eu for observar aqueles catecismos assim, pelo menos os bons, né? Eles falam lá da queda do paraíso, do pecado original e tudo mais. A catequese comum, pra gente mais crescida, nossa, isso tem que ser pisado e repisado o tempo todo, né? A gente... Tirar as consequências disso, né? Sim, a gente espera que o pessoal reflita e ponha isso em prática, porque o problema sempre são aquelas crenças arraigadas e profundas das pessoas, que muitas vezes são maniqueias mesmo, principalmente na questão do feminismo, por exemplo. Ninguém se declara feminista, né? Mas na prática a coisa é de outro nível. Mas tem que sempre revisar isso, porque a catequese de paróquia, por exemplo, o mal é o cara da motosserra, o mal é o... São os pecados ecológicos. Pecados ecológicos. São os pecados sociais, né? O mal é o dono da lojinha ali da esquina, não o banqueiro, o meta capitalista. O mal é o criador de passarinhos, né? Não é ele próprio que está jogando lixo na rua, pichando parede, desrespeitando o professor em sala de aula, deixando de cumprir os deveres dele de aluno. Não, né? Mas a catequese de paróquia é isso. Fala tudo, menos isso. Pecado original. Que pecado original? Que isso? O mundo começou a partir do Concílio Vaticano II. Foi. O senhor reparou que no texto ali, o autor, ele começou assim a dar uma derrapada na pista, aquele finalzinho ali, para mencionar Gauss e Spes, mas ele até que foi razoável, falando, prefiro ficar aqui com o texto de São Agostinho e tal, ilustrativo. Obviamente, porque os textos do Vaticano II, igual eu falo para o pessoal da catequese, como a própria linguagem deles não define nada, justamente por não haver nenhuma definição, não tem nenhuma definição dogmática ali, aquilo é só um blá blá blá. Muito chato, inclusive, de ler, né? Nossa, maçante demais, dá um sono. Tem um bom remédio para insônia. Abre aí alguma coisa do Vaticano II, começa a ler, uma coisa maçante. Igualmente, o Catecismo Amarelinho, ele tem muita coisa muito texto
que eles fazem menção do Vaticano II, mas o estilo de redação é o mesmo. Aquela coisa maçante, dá muita volta. Aí no finalzinho eles põem um resuminho. Quem for no resuminho, muitas vezes não perde nada. Tem algumas coisas interessantes lá. Tem? Não sei se você já conseguiu ler aquilo tudo. Tudo não, eu já li partes. Aqui, quem conseguiu ler aquilo tudo, de cabo a rabo, e olhar as notas de rodapé, merece uma condecoração. Merece. Eu consegui fazer isso já. Merece. Um bom tempo atrás. Você merece receber uma cartinha do Papa. Uma cartinha do Papa. Te elogiando. Isso. Quem sabe uma telefonadinha daquelas que ele dá? Isso, ele é assim. Nossa, que legal. Deus me livre. Mas a catequese de paróquia está sendo essa lástima. Eles não colocam a origem do mal, inclusive ficam incentivando o maniqueísmo, né, entre os catequizandos, exatamente né, julgando as meninas contra os meninos, parecendo coisa da Xuxa, né? Meninas contra os meninos. Com feminismo, os meninos, em geral, contra os pais, né? Porque, afinal de contas, eles são os maus. Ou seja, o mal é o próximo, né? O demônio é o outro, é a demonização da pessoa. É o Jean-Paul Sartre, né? É por aí. E ao invés de simplesmente descobrir que o mal é aquilo que, né, a pessoa professa. Ou seja, precisa amar o pecador, mas odiar o pecado, né? Eu sinto. Mas agora que eu sinto. Não, mas é porque eu sinto, Márcio, é o seguinte: que se você não desdobrar como Santo Agostinho desdobrou a questão do pecado original, você não consegue um entendimento perfeito dele. Então você tem que desdobrar isso, quer dizer, o que significa o pecado original, qual o tipo de mal que ele qual o tipo de mal que ele introduz no mundo, fazer essa distinção entre o mal que o homem produz e o mal que ele padece. Essa distinção agostiniana, eu acho que ele traz um entendimento muito fino e sutil na questão do mal no mundo, né? Então, assim, porque você traz lá do Antigo Testamento uma verdade e aplica no mundo moderno, né? Quer dizer, o que é, porque lá no Antigo Testamento o que aconteceu foi que Deus falou: bom, vocês estão expulsos do paraíso e vocês vão lá para a terra ganhar o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto. Mas o que significa hoje? Exatamente. Quais são as consequências dessa expulsão do homem do paraíso? Em termos das nossas faculdades interiores, da nossa vontade, da nossa inteligência. Eu acho que isso, para um adolescente, dá para explicar muito direitinho e trazer para a realidade dele aquilo que aconteceu no paraíso, né? Então, eu acho que quando eu li isso aqui, eu fiz essa observação a respeito da catequese, é para isso, né? Porque às vezes o catecismo mesmo é sucinto, como tem que ser, né? Mas as discussões eu acho que podem se beneficiar muito desse entendimento, né? Sim, é o que eu faço com eles, principalmente quando a coisa é sucinta, e aí eu começo a dar os exemplos. Aí a coisa vai se desdobrando, você deixa ficar a aula inteira só naquilo. Mas é bom, porque porque o problema dos nossos escolásticos de pedaria de igreja é que eles são muito bons de teoria, mas na hora de dar um exemplo prático, ouvir um exemplo na própria vida deles, ou na vida de quem está por perto, eles são muito fracos nisso, né? Não fazem a conexão, né? Não fazem a conexão. E aí você tem que viver, mostrar, olha, exatamente o que eu coloco para eles. Eu não coloco dessa forma tão bem montada por Santo Agostinho. Eu falo para eles, olha, quando as pessoas perderam essa capacidade, ficaram com elas desordenadas, dispersas, voltadas para o fim errado, né? As pessoas, ou seja, elas padecem disso, né? Santo Agostinho foi genial nisso aí, né? Aí elas começam a agir de modo errado, né? E começam a produzir
os maus efeitos disso tudo. É. Né? A gente fala, mas não dessa forma tão bem feita como ele, né? Nunca falaremos, né? Tão perfeito como ele. Né? Eu assim, não, de certa forma, a gente consegue vislumbrar isso assim, de um modo meio nebuloso, mas não da forma tão clara como ele. É bom que isso aí já fica como também uma referência, né, para as próximas falas. Inclusive, assim, apresentar as perguntas dele também é muito interessante, né? Sim. Assim, por que está acontecendo? O que é? Então, assim, essas perguntas são perguntas instigadoras. Né? Sim, verdade. Principalmente para um adolescente, né? Sim, o que tem que acontecer é justamente isso, instigar, questionar, colocar a pessoa na frente do espelho, né, para se enxergar e ver o que está acontecendo ali. Porque tem muita gente que, blá, 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 mas aí você começa, a pessoa começa a contar uma coisa da vida dela e você começa a ver o estrago que é. Muitas vezes ela nem percebe, mesmo diante de tudo aquilo, diante de todo aquele exposto ali, ela para e pensa, igual eu falo com eles o tempo todo, o catecismo não é apenas para decorar, fazer definições precisas, exatas, assim, apenas. Isso é importante para deixar as ideias bem claras, mas é importantíssimo que eles tentem aplicar isso na prática. Tente se examinar, se ver. Tanto que de dever de casa, que tá tendo as férias agora da catequese, eu passei até um livro que eu citei aí, é justamente isso, as meditações dos deveres de Estado, e o autor faz altos questionamentos. Né? Quanto a isso, eu estou fazendo isso direito? Eu espero que eles deem uma lidinha, pelo menos, se questionem minimamente. Teve um aluno lá que conseguiu extrair o PDF da Alexandria Católica e organizar ele melhorzinho e colocou, me entregou, eu postei lá para eles, um grupo de avisos, né? Mas catequese é para isso mesmo, é questionar. E que muitas vezes os nossos escolásticos de escadaria de igreja, né, e tomistas de padaria, então, né, eles não fazem, não dão uma paradinha para pensar como que a vida deles está tomando, ou como é que aquilo se aplica, né? Que tipo de questão certas discussões responde, né? Isso é muito interessante. Eu sempre achei assim um método retórico muito legal é você começar uma palestra, uma conferência com um tipo de pergunta que você vai responder no final da sua palestra, da sua conferência. Porque assim, você direciona, né? E pergunta é uma coisa que instiga muito, principalmente adolescente, né? Gente velho não tá muito ligando para essas coisas mais não. Mas adolescente ele fica assim, louco, né? Se você faz uma pergunta e fala, olha, você pode até antes da palestra perguntar o que ele acha e tal. Então vou fazer uma palestra aqui para vocês a respeito dessa pergunta e no final a gente vai discutir. Isso é uma coisa muito interessante. Por isso que catecismo é pergunta e resposta. Né? Sim, é uma forma extremamente interessante de você... É um diálogo interessante de você manter, né? É muito legal. E lembra aquela coisa assim meio socrática também, de sair perguntando, né, e fazer a pessoa parar para pensar. A dialética, né? A própria dialética, que é uma forma de pensar humano, né? Tudo isso é muito, muito legal, né? Eu fico imaginando assim, uma espécie de pergunta e resposta sobre quais são as perguntas que a nossa religião responde. E qual a diferença da nossa resposta para o mundo, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente... vira e mexe a gente está falando sobre isso, né? Mas não existe nada, enfim, preparado para isso, né? Uma coisa interessante isso. Você fazer uma pergunta e distinguir, olha, o mundo responde essa pergunta assim. A nossa religião responde assado. Mas isso eu já estou aqui divagando, Márcio. Eu já estou divagando. Mas são dicas muito boas, viu, professor? Gostei muito. Uma coisa que às vezes eu falo para eles é o seguinte: pensa naquilo que o brasileiro valoriza. Pensou?
Isso, farra, bebida, vício. Agora faz o seguinte, a igreja manda você acreditar no contrário disso tudo. Isso aí, então. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. O Contrário que é a boa vida para o brasileiro? Transformando isso em pergunta, né? E o que é a boa vida para um católico? Exatamente. O que é a vida feliz para um brasileiro? O que é a vida feliz para um católico? Né? Exatamente. Aí tem alguns rostos que mostram essa cara assim, meio de estupefato, assim, tipo. Essa mesmo, essa pergunta é antiquíssima, né, Márcio? O que é a vida feliz? Aristóteles se debruçou sobre isso. O que é a vida feliz, né? Na Ética Nicômaco Enfim, isso é uma pergunta básica do ser humano, né? Como eu vou levar uma vida para ter uma vida feliz? Exatamente isso. O objetivo é atingir essa felicidade que Deus nos oferece, né? Só que o pagão, ele perguntava para a vida presente, né? E nós perguntamos para a vida eterna. Sim, que é muito mais em termos de duração, claro. É muito maior, né? Porque o eterno é terrível, né? Exatamente. E interessante que enquanto a gente lê alguma definição precisa, exata lá do catecismo, e começa a explicar alguma coisa assim, em termos teóricos ali, a cara deles é uma. Na hora que a gente começa a colocar exatamente exemplo, dar exemplos e tudo mais, aí os olhares ficam mais atentos. Tá? Mas não tem dúvida, porque isso liga liga neles a questão seguinte: bom, ele está falando da minha vida agora. Isso. Ele não está me falando sobre teoria, ele está me falando sobre a minha vida agora, como é que eu levo minha vida agora. Exato. Isso porque também eles precisam entender também por que ele está estudando aquilo. Exatamente. Que impacto que vai ter na vida dele, né? Será que isso é só para eu ficar aqui? Meu pai está me mandando fazer o catecismo? Está me trazendo aqui? Será que... Então, eles precisam ver o impacto disso na vida deles, né? Na mobilização da vida deles. Né? Pois é. Isso é muito interessante. Só uma coisa. Engraçado que o senhor falou aí que é um método bom para adolescente. Aí eu pensei assim, estamos todos tão infantilizados. Hoje, até para 70 anos, vale esse método. Pois é. Aí logo em seguida o senhor falou assim, só que os mais velhos não estão querendo... Como é que você falou? Não estão tendo paciência com isso? Não tem mais paciência? Não tem. Aí eu falei, não. Os velhos... Aí lascou. Os velhos não têm paciência para isso mais, não. Porque velhos e adolescentes ao mesmo tempo. Velhos e infantis ao mesmo tempo. A adolescência hoje, você vê isso até 70 anos, 80, tem velhinhos, todos tatuados, né? Velhinhos se vestindo de jovens, velhinhos, são todos adolescentes, né? Não passaram dessa... E agem como adolescentes, reagem como adolescentes, né? Todo aquele vigor aparece, né, nesses velhinhos quando você fala alguma coisa que eles não concordam, né? Andam em bando como adolescentes, né? Porque uma das coisas da velhice mais sóbrias, mais nobres da velhice, eu acho, né, opinião minha, é o velho ter aprendido a conviver tranquilamente com a solidão. Né? Um aprendizado da velhice, se não for esse, é terrível, né? Porque o velho que precisa de bando para viver é um adolescente, né? Ele está cada vez mais distante daquele momento único na vida dele, que ele vai estar sozinho, ninguém vai estar com ele, que é a hora da morte dele, né? É a hora mais solitária que você tem, né? E se o velho não aprender isso, não for aprendendo com a velhice, né? Um velho nobre, um velho assim que pode ser exemplo para nós, né? É aquele que sabe viver na sua solidão, viver feliz na sua solidão, valorizar a solidão, valorizar, não que ele fuja das pessoas, não é esse o caso, né? Mas saber que ele está
pouco a pouco, se preparando para aquele momento único da vida dele, que só ele vai passar. Ninguém mais vai passar por ele, né? E isso é bonito num velho, né? Você vê ele ativo, mesmo na solidão dele. Você observar de longe, né, o comportamento dele na solidão, o comportamento digno, né? Isso desapareceu, né? Comportamento honrado, né? Mesmo aqueles velhinhos, né, que têm já os passos lentos, os movimentos todos já prejudicados pela idade, mas com dignidade, né, com tranquilidade, com perspectiva de vida, né, que já passou, né, isso é muito bonito você ver num velho, né? Mas hoje acabou isso, né? Você vê velho em bando, velho não sei o quê, velho que precisa da comunidade, da terceira idade, de não sei o quê, viajando em bando, conversando, indo para os botecos porque não sabe né, viver uma vida digna, solitária. É uma coisa terrível, né, Ana Paula? Eu convivi com muitos velhos adolescentes, né, na minha carreira na universidade, né? É muito triste ver esse tipo de coisa, né? Mas isso é a cultura que nós vivemos, né? Não tem outro jeito. Enfim. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Nós estamos então no início do capítulo 24, que nós vamos continuar amanhã. Iniciaremos na página do 261, tá certo? Se Deus quiser. Amanhã. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.